Olá, seja muito bem-vindo ao Diário Abençoado. Que alegria ter você aqui para mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. Hoje vamos tocar em um ponto sensível, mas crucial da nossa caminhada de fé. Alguma vez você já se perguntou se ajudar a todos, sem distinção, é realmente o caminho certo? A Bíblia nos chama, de fato, a ser generosos, a estender a mão aos necessitados, a compartilhar as bênçãos que recebemos. E essa é uma das qualidades mais nobres que um cristão pode cultivar. A compaixão, a disposição para servir, o desejo de ver o próximo prosperar. No entanto, e se eu te dissesse que existe uma outra face dessa moeda? E se eu te dissesse que nem todas as pessoas que se aproximam pedindo ajuda ou que parecem precisar dela realmente merecem a sua energia, o seu tempo, a sua paz? Sim, pode parecer uma ideia dura à primeira vista, talvez até um pouco estranha para quem busca viver o amor de Cristo. Mas a verdade é que há pessoas cuja presença em sua vida, se não for discernida com sabedoria, pode se converter em um verdadeiro obstáculo, um desvio perigoso, uma armadilha espiritual capaz de te arrastar para o caos. É doloroso admitir, mas hoje vamos revelar algo que muitos ignoram, algo que talvez você já tenha sentido intuitivamente, mas nunca conseguiu nomear. Porque enquanto algumas pessoas se apresentam como vítimas fragilizadas, como amigos em apuros ou como necessitados urgentes, na realidade, elas escondem intenções ocultas, corações endurecidos por anos de resistência ou espíritos manipuladores que se alimentam da sua boa vontade. Pense comigo, você já se sentiu completamente esgotado depois de tentar ajudar alguém? Já experimentou aquela sensação de que sua paz, sua alegria e até sua energia vital simplesmente desaparecem, drenadas? Após estender a mão para uma pessoa específica, essa sensação de vazio, de cansaço espiritual, não é por acaso. Não é um sinal de que você falhou, mas sim um alerta, um sussurro do Espírito Santo te mostrando que algo não está certo naquela dinâmica. Neste vídeo, vamos juntos desvendar e descobrir quais são os 7 tipos de pessoas que a própria Bíblia nos adverte que não merecem a sua ajuda. São indivíduos que, longe de buscar redenção, transformação ou crescimento genuíno, apenas querem se aproveitar da sua compaixão, da sua fé sincera, da sua inesgotável bondade. Eles veem sua generosidade como um recurso a ser explorado, não como um amor a ser valorizado. Mas espere, não para por aí. Para. Além desses 7 tipos que a Escritura nos revela abertamente, ao final deste vídeo, eu vou te desvendar um tipo adicional de pessoa que pode estar muito, mas muito perto de você. Alguém que talvez você nunca tenha imaginado que pudesse estar de fato contaminando a sua vida espiritual, minando sua fé e roubando sua vitalidade sem que você perceba. Antes de darmos início a este estudo tão poderoso e revelador, eu te convido a fazer algo que é mais do que um simples comentário. É uma declaração profética, um ato de fé e de aliança com o propósito de Deus para a sua vida. Escreva agora mesmo nos comentários: Deus, me dê discernimento. Essa frase, pode acreditar, não é apenas um punhado de palavras. Ela é um pacto espiritual que você está fazendo com o alto. E cada vez que alguém como você, sedento por sabedoria e proteção, escreve essa mensagem, ela não só reforça o seu próprio discernimento, mas também ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão sendo usadas, manipuladas e esgotadas sem sequer saber. Enquanto você escreve, aproveite e dê um like neste vídeo. Ao fazer isso, você está colaborando ativamente para que esta verdade que liberta e protege alcance mais vidas que estão cegas para esses perigos espirituais.
Pense no impacto que um simples curtir pode ter na vida de alguém que precisa urgentemente dessa mensagem. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Diário Abençoado, o que está esperando? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Aqui você encontrará ensinamentos profundos e inspiradores que não só fortalecem sua fé, edificam seu espírito, mas também abrem seus olhos para as táticas sutis e muitas vezes imperceptíveis do inimigo. Saiba que não foi por acaso que Deus te trouxe aqui hoje. Ele tem um propósito claro para você neste momento. Ele quer que você aprenda a discernir, a se proteger de forma eficaz e a tomar decisões que sejam verdadeiramente baseadas na sabedoria divina e não nas meras emoções humanas. Por quê? Sim, o inimigo é astuto. Ele pode e muitas vezes se disfarça de anjo de luz, de uma causa justa, de uma necessidade urgente. Mas hoje, através da inerrante e poderosa palavra de Deus, vamos desmascará-lo, vamos arrancar suas máscaras e expor a verdade. Você está verdadeiramente pronto para descobrir esses 8 tipos de pessoas que, de acordo com a Bíblia, não merecem a sua ajuda e, mais importante, como se posicionar diante delas? Então abra seu coração, prepare sua mente e seu espírito, porque o que você aprenderá nos próximos minutos pode ser a chave que faltava para você recuperar sua paz interior, sua vitalidade espiritual, sua energia e, acima de tudo, sua conexão profunda e inabalável com Deus. Vamos começar este caminho de revelação e libertação. O primeiro tipo de pessoa que a Bíblia nos adverte, sobre a quem talvez você não deva estender sua ajuda, é o nécio. É um termo forte, eu sei, mas a palavra de Deus o utiliza com um propósito muito claro. Muitas vezes, o maior erro que nós, com nossos corações cheios de compaixão, cometemos é tentar salvar aqueles que, no fundo, não querem ser salvos. A compaixão é uma virtude cristã poderosa. Ela nos impulsiona a estender a mão, a oferecer apoio, a caminhar junto. Mas o que acontece quando essa mão estendida é rejeitada uma e outra vez? O que ocorre quando nossos conselhos, nossas orações e nossos esforços são constantemente ignorados ou, pior, desprezados? A Bíblia é muito clara sobre isso. Ela nos adverte sobre aqueles que, mesmo estando face a face com a verdade, com a correção, com a oportunidade de um caminho melhor, simplesmente se negam a recebê-la. Em Provérbios 14:7, encontramos uma advertência que é um bálsamo para nossa alma e um escudo para nosso espírito. Afasta-te da presença do insensato, pois nele não acharás palavras de sabedoria. Pense bem no peso dessas palavras. Não é um convite à indiferença, mas um chamado à sabedoria e à proteção. Mas o que significa realmente ser um nécio? Não se trata apenas de uma falta de inteligência ou de conhecimento. Ser um nécio, no contexto bíblico, é uma atitude do coração, uma disposição teimosa e obstinada de ignorar o conselho divino, de rejeitar a correção que vem de Deus ou por meio de pessoas sábias, e de se apegar firmemente aos seus próprios caminhos, mesmo que esses caminhos levem à ruína. Os nécios não só rejeitam a sabedoria para si mesmos, mas também buscam arrastar outros para sua própria insensatez. Eles são como um barco que está afundando lentamente. Sua teimosia, sua recusa em aceitar a ajuda ou em mudar de curso é tão pesada que pode acabar afundando aqueles que, movidos pela compaixão e pelo amor, tentam desesperadamente resgatá-los. Você se aproxima para ajudar, para oferecer uma palavra de consolo ou um conselho fundamentado na palavra de Deus. Mas as respostas deles são sempre as mesmas. Um mar de desculpas, um rio de queixas intermináveis, uma montanha de justificativas que não se sustentam. Eles simplesmente não ouvem, não param para refletir sobre o que lhes é dito, e o mais frustrante, não mudam.
Imagine, por um momento, alguém que se fechou tanto para a verdade, que se tornou tão impermeável ao conselho, que cada palavra de vida que você tenta semear em seu coração se torna um eco vazio. É como tentar regar uma terra árida e endurecida pelo tempo. Por mais água que você derrame, por mais esforço que você coloque, nada floresce. Assim é o coração do nécio, uma terra seca onde a semente da sabedoria, da fé, da restauração jamais consegue germinar. No entanto, o verdadeiro perigo de lidar com o nécio reside não apenas em sua resistência em ouvir, em seu afã de seguir o próprio caminho e de se manter em sua zona de conforto. Ele pode arrastar outros com ele para o mesmo abismo de insensatez. É por isso que o proverbista nos adverte enfaticamente: afasta-te da presença do insensato. Esta não é uma falta de compaixão. Muito pelo contrário, é um ato de sabedoria, de amor próprio e de proteção espiritual. Porque um coração que se endureceu profundamente pode sim chegar a contaminar aqueles que o cercam, transformando um ato genuíno de ajuda em um peso insustentável, em um fardo que mina suas forças e sua própria fé. E talvez você se pergunte: como posso saber se estou lidando com um nécio? Como discernir se devo continuar tentando ajudar ou se é hora de me afastar? A resposta, meu irmão e minha irmã, está nas ações e nos frutos dessa pessoa. O nécio não ouve o conselho, não aceita a correção, não demonstra sinais de mudança, insiste repetidamente em seus próprios erros e, pior ainda, culpa os outros pelas consequências de suas próprias escolhas. Em vez de aprender com suas quedas, de se levantar e mudar de direção, ele se levanta apenas para continuar, caindo exatamente no mesmo lugar, no mesmo ciclo vicioso. Nesses casos, ajudar não é apenas inútil, é extremamente perigoso para você, porque, ao tentar resgatar quem não deseja ser resgatado, quem não reconhece sua própria necessidade de mudança, corremos o risco real de afundar junto com ele, de nos desgastarmos espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente em uma batalha que não é nossa para lutar dessa forma. Por isso, a Bíblia não nos diz para convencer o nécio. Ela não nos instrui a insistir até que ele mude. A palavra de Deus é clara. Ela nos diz para nos afastarmos. Porque, às vezes, o ato mais sábio e mais amoroso que podemos realizar não é insistir em um resgate que não é desejado, mas sim dar um passo atrás, orar e deixar que as consequências das escolhas falem mais alto e de forma mais eficaz do que todas as nossas palavras combinadas. A palavra de Deus é nossa bússola nesse mar de complexidades humanas. O segundo tipo de pessoa que a palavra de Deus nos alerta a não estender nossa ajuda, ou pelo menos a fazê-lo com extremo discernimento e cautela, é o manipulador. Essas são pessoas que, à primeira vista, podem se aproximar de nós com palavras doces e envolventes, com promessas sedutoras de amor incondicional, de lealdade eterna, de uma amizade que parece ser um porto seguro em meio às tempestades da vida. Elas podem parecer carismáticas, atenciosas e até mesmo necessitadas de afeto ou apoio. No entanto, por trás dessas palavras aparentemente inocentes e dessas promessas sedutoras, escondem-se intenções ocultas, agendas secretas e um desejo insaciável de controle. Seus corações podem estar endurecidos por um egoísmo profundo e seus espíritos, muitas vezes, são movidos por um impulso disfarçado de compaixão. A Bíblia, em sua infinita sabedoria, nos apresenta um exemplo clássico e doloroso desse tipo de manipulação que serve como um alerta atemporal para todos nós, a história de Sansão e Dalila. Em Juízes 16:15, Dalila, com uma astúcia perturbadora, utiliza uma pergunta carregada de manipulação emocional para minar as forças e a vontade de Sansão.
Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Observe a sutileza e a crueldade dessa frase. Dalila não estava de fato buscando o bem de Sansão. Seu objetivo primordial não era amá-lo ou protegê-lo, era, na verdade, destruí-lo. Ela se apresentou como alguém confiável, alguém extremamente próxima, alguém que merecia ser ouvida e em quem Sansão deveria confiar cegamente. Mas cada vez que ela sussurrava um "eu te amo", ela não estava expressando afeto. Estava, em realidade, cravando um punhal mais e mais profundo no coração daquele homem. A aparente necessidade de amor de Dalila não era mais do que uma estratégia friamente calculada para alcançar seu objetivo final: descobrir o segredo da força sobrenatural de Sansão e entregá-lo sem remorso aos seus inimigos filisteus. É assim que os manipuladores agem em sua vida. Eles usam o amor como uma arma sutil, as palavras como anzóis habilidosos e, pasme, a dor emocional alheia como um método eficaz de controle. Eles brincam de forma consciente ou inconsciente com suas emoções, fazendo com que suas vítimas se sintam profundamente culpadas por não ajudá-las, por não ceder às suas incessantes petições, por não cumprir todas as suas expectativas. E, frequentemente, aqueles que caem em suas redes emocionais acabam acreditando erroneamente que devem fazer tudo o que lhes é pedido, mesmo que isso custe sua própria paz interior, seu bem-estar emocional e até sua conexão com Deus. Mas o perigo de ajudar um manipulador é que nunca, absolutamente nunca, haverá um fim para suas exigências. Assim como Dalila, eles não se conformam com uma única tentativa ou com um único ganho. Eles insistem, uma e outra vez, usando lágrimas, reproches, falsas promessas de amor, até que, por exaustão ou culpa, você finalmente ceda. Sansão, ao ceder, perdeu não apenas sua força física, mas também seu destino, sua visão, sua liberdade. A lição que extraímos dessa história bíblica é clara e atemporal. Nem toda expressão de amor é sincera, nem toda necessidade, por mais urgente que pareça, é genuína. Há pessoas que usarão sua vulnerabilidade, sua bondade, sua empatia para te atar aos seus próprios desejos egoístas, para controlar suas ações e para drenar suas energias vitais e espirituais. E se você não aprender a discernir com clareza entre o amor verdadeiro e a manipulação disfarçada de amor, corre o risco de perder muito mais do que suas forças. Corre o risco de perder sua identidade, sua paz, sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Por isso, o Senhor nos chama a ser sábios, a abrir os olhos espirituais e a não nos deixarmos prender por palavras vazias e promessas sem fundamento, que são como castelos de areia que desmoronam na primeira tempestade. Quem realmente nos ama e nos valoriza jamais nos fará sentir culpados por não ceder aos seus desejos egoístas. E quem realmente precisa de nossa ajuda, de forma sincera e genuína, não exigirá sacrifícios que comprometam nossa paz espiritual, nosso relacionamento com Deus ou nosso próprio bem-estar. O discernimento é a chave para a liberdade nesse tipo de relacionamento. O terceiro tipo de pessoa que a palavra de Deus nos aconselha a sermos extremamente cautelosos ao oferecer nossa ajuda é o enganador. Essas pessoas possuem uma habilidade impressionante de se apresentar com uma aparência impecável, com um sorriso cativante e palavras suaves, que parecem emanar bondade, generosidade e até mesmo uma devoção exemplar. Elas podem parecer dignas de toda a nossa confiança, mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, escondem-se intenções obscuras, agendas secretas e motivações que não correspondem nem um pouco às suas palavras. Elas dizem uma coisa,
mas seus corações e ações revelam outra completamente diferente. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, encontramos um exemplo contundente e impactante desse tipo de pessoa que atua na dissimulação. A história de Ananias e Safira. A igreja primitiva vivia um tempo de unidade, de fé genuína e de uma generosidade extraordinária. Os crentes vendiam suas propriedades e compartilhavam seus recursos para que ninguém entre eles passasse por necessidade. Era um ambiente de amor e entrega. Ananias e Safira, ao observarem essa dinâmica virtuosa, quiseram ser vistos como pessoas igualmente generosas, como aqueles que davam tudo pela obra de Deus. Eles venderam uma propriedade e levaram parte do dinheiro aos apóstolos, mas afirmaram de forma enganosa que aquele era o valor total da venda. Aparentemente, pareciam ser pessoas dignas de toda a admiração, de louvor e de respeito. No entanto, Pedro, cheio do poder e do discernimento do Espírito Santo, penetrou a superfície e discerniu a verdade por trás da farsa. Ele confrontou Ananias com uma pergunta que ecoa até hoje. Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. Ananias e Safira não apenas mentiram para a comunidade de crentes, eles tentaram de forma grave enganar o Espírito Santo de Deus. Eles desejavam a honra, o reconhecimento e a glória sem estarem dispostos a pagar o preço do sacrifício e, acima de tudo, sem ter a integridade em seus corações. O mais alarmante nessa história não foi a quantidade de dinheiro que eles retiveram. Afinal, ninguém os obrigou a vender tudo, mas sim a mentira deliberada e a intenção de enganar que esconderam por trás de um ato que, à primeira vista, parecia ser de pura generosidade. É assim que os enganadores agem em nossas vidas. Eles se aproximam com sorrisos falsos, palavras doces, gestos amáveis e promessas vazias, mas por trás de cada ação há um propósito oculto e egoísta. Eles buscam ganhar nossa confiança de forma traiçoeira, manipular nossa percepção da realidade e obter benefícios sem jamais revelar suas verdadeiras intenções. O grande problema e o perigo real de ajudar esse tipo de pessoa é que, ao fazê-lo sem discernimento, podemos nos tornar cúmplices de seus enganos. Nós lhes damos credibilidade. Abrimos a porta para que continuem manipulando outras pessoas. E pior, concedemos-lhes recursos, sejam eles financeiros, emocionais ou espirituais, que eles usarão para continuar estendendo sua rede de mentiras e falsidades. E mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona, e aqueles que os apoiaram e confiaram neles também ficam expostos à vergonha e às consequências. A lição que a história de Ananias e Safira nos deixa é clara, poderosa e eterna. Nem todos os que parecem generosos o são realmente. Nem todos os que falam de Deus com eloquência e aparentam grande fé têm um coração limpo e puro diante dele. E definitivamente, nem todos os que pedem ajuda o fazem por uma necessidade sincera e genuína. Por isso é vital, é fundamental, que você peça discernimento ao Espírito Santo em todo o tempo e em todas as situações. Ele é o único capaz de revelar o oculto, de nos mostrar a verdade por trás das máscaras. Porque quem engana os outros, no fim das contas, acaba sendo enganado por seu próprio coração perverso. E quem vive de aparências, de falsidades e de enganos, acaba perdendo o que tem de mais valioso: sua integridade, sua alma e sua verdadeira conexão com Deus. Cuidado para não ser uma escada para quem tem um coração enganoso. O quarto tipo de pessoa que a palavra de Deus nos alerta para discernir antes de oferecer nossa ajuda é o interesseiro. Ao longo de nossa vida, inevitavelmente, nos encontraremos com indivíduos que se aproximam de nós não por quem somos,
Não pelo valor que temos como pessoas, mas sim pelo que temos a oferecer. Eles não buscam uma conexão verdadeira, uma amizade sincera ou um crescimento espiritual compartilhado. O que eles buscam são apenas benefícios momentâneos, recompensas imediatas e tudo o que podem obter sem nenhum compromisso real, sem qualquer intenção de reciprocidade ou de um relacionamento genuíno. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus vivenciou uma situação que ilustra perfeitamente o comportamento do interesseiro. Ele havia acabado de realizar um milagre espetacular, alimentando milhares de pessoas com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A multidão ficou completamente assombrada e, claro, saciada. No entanto, no dia seguinte, quando as mesmas multidões voltaram a procurá-lo, Jesus, com seu discernimento divino, compreendeu suas verdadeiras intenções. Ele não se deixou enganar pela aparente devoção. Jesus olhou para eles e disse de forma direta: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6, 26. Pense bem no que Jesus estava dizendo. Aquelas pessoas não estavam interessadas na mensagem que ele pregava, na verdade transformadora que ele trazia, no chamado profundo ao arrependimento que ele oferecia para a salvação de suas almas. Elas queriam apenas mais pão. Queriam mais milagres físicos, mais provisão material, mais solução para suas necessidades temporais. Para elas, Jesus não era o Filho de Deus, o Messias prometido, a esperança da humanidade. Ele era simplesmente uma fonte conveniente de benefícios temporários. Ele era um provedor de alimentos, um solucionador de problemas imediatos, alguém a quem recorrer quando o estômago estava vazio. É exatamente assim que os interesseiros agem. Eles se apresentam como amigos leais, como familiares próximos, como companheiros incondicionais em todas as horas. Mas a realidade é que eles só estão presentes enquanto o fluxo de benefícios não cessa. Eles te procuram enquanto você pode oferecer algo tangível ou intangível, seja dinheiro, um favor, uma influência, uma escuta, uma oportunidade, mas desaparecem rapidamente assim que as circunstâncias mudam, assim que você não pode mais suprir suas demandas ou quando a fonte seca. O perigo de ajudar esse tipo de pessoa é que, ao fazer isso de forma contínua e sem discernimento, podemos estar, na verdade, alimentando uma atitude de dependência e um profundo egoísmo nelas. Os interesseiros não buscam mudar de vida, não buscam crescer como pessoas ou, espiritualmente, não buscam se comprometer em relacionamentos saudáveis. Eles buscam apenas receber, tomar, exigir, e quando não obtêm o que querem, suas palavras doces se transformam rapidamente em queixas amargas, reproches injustos e acusações infundadas. Jesus não cedeu às demandas daqueles que o seguiam apenas pelo pão. Em vez de lhes dar mais comida física, ele lhes ofereceu o que realmente precisavam para a vida eterna. A verdade que podia salvar suas almas e dar sentido à sua existência. Ele lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Esta ensinança de Jesus é uma chave fundamental para nós hoje. Há momentos em que a melhor forma de ajudar alguém não é continuar dando o que ele pede, mas sim oferecer o que ele realmente precisa, que pode ser a verdade nua e crua, um conselho difícil de ouvir, uma correção necessária ou até mesmo um não que o obrigue a buscar a verdadeira fonte de provisão. Porque aquele que busca apenas benefícios temporais, que vive em função do que pode receber, nunca encontrará verdadeira satisfação, nunca será plenamente preenchido. E aquele que só quer receber sem dar, sem se esforçar, sem se comprometer,
nunca aprenderá o verdadeiro significado do amor genuíno e da gratidão sincera. Discernir entre quem busca ajuda sinceramente, movido por uma real necessidade ou desejo de mudança, e quem apenas busca benefícios momentâneos não é um ato de falta de compaixão. Muito pelo contrário, é um ato de sabedoria, de amor inteligente e de proteção do seu próprio espírito. Porque quando o pão acaba, os interesseiros se vão. Mas aqueles que realmente buscam a verdade, que valorizam o que você oferece, além do material, esses permanecem, esses constroem relacionamentos duradouros e baseados na fé. Esteja atento. Chegamos ao quinto tipo de pessoa, sobre a qual a Bíblia nos orienta a ter um discernimento afiado antes de estender nossa ajuda: o preguiçoso. No caminho da fé, é absolutamente natural e, de fato, um mandamento divino sentir compaixão por aqueles que estão em necessidade genuína. Vemos irmãos e irmãs passando por dificuldades e nosso coração se move para auxiliá-los. No entanto, é crucial que entendamos que existe uma diferença abissal entre quem atravessa um momento de dificuldade inesperada, uma fase de desemprego, uma doença, uma perda, e quem escolhe deliberadamente viver na comodidade da inação, na zona de conforto da preguiça. A palavra de Deus é incrivelmente clara e direta a esse respeito. Em 2 Tessalonicenses 3:10, o apóstolo Paulo adverte os crentes com uma firmeza que pode parecer dura, mas é cheia de sabedoria e amor. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Esta não é uma falta de compaixão por parte de Deus ou de Paulo. É um princípio divino fundamental que estabelece que cada pessoa deve assumir a responsabilidade por sua própria vida, por suas decisões e por seu futuro. Deus nos deu talentos, habilidades e a capacidade de trabalhar. E Ele espera que usemos esses dons para prover para nós mesmos e para os nossos. Mas o preguiçoso não faz isso. Ele prefere esticar a mão com desculpas e lamentações e esperar que outros façam o trabalho por ele. Ele prefere viver dos esforços alheios, consumindo os recursos e a energia de outros, enquanto sua própria vida permanece estagnada, sem produzir fruto algum para si ou para o reino. Pense naqueles que, em sua jornada, parecem sempre ter uma desculpa pronta para não avançar. Eles estão sempre à espera do momento perfeito, da oportunidade ideal, da ajuda externa que os tire do buraco em que se meteram, muitas vezes por suas próprias escolhas. Mas enquanto isso, os dias passam, as oportunidades se esvaem como areia entre os dedos e sua vida continua sem gerar qualquer tipo de resultado ou progresso. Ajudar uma pessoa assim, sem que haja uma disposição real para a mudança e o esforço por parte dela, não é apenas inútil, é um ato que pode, surpreendentemente, voltar-se contra nós. Porque quanto mais damos a quem não quer trabalhar, mais reforçamos seu comportamento irresponsável e sua mentalidade de dependência. Cada vez que solucionamos um problema para eles, estamos, sem querer, ensinando-lhes que não precisam se esforçar, que não precisam mudar, que sempre haverá alguém para vir e resgatá-los de suas próprias consequências. Essa é uma armadilha sutil, mas perigosa para quem ajuda. A história do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, nos deixa uma lição poderosíssima sobre esse tipo de comportamento e sobre a sabedoria em permitir as consequências. O jovem, em sua busca por prazer e uma vida fácil, deixou a casa de seu pai, desperdiçando toda a sua herança, vivendo sem esforço, sem trabalhar, sem pensar no amanhã. E não foi até que ele ficou sem absolutamente nada, até que sentiu a fome excruciante e a solidão profunda, que finalmente caiu em si. Lucas 15:17. O pai, em sua sabedoria e amor incondicional,
Não saiu correndo para buscá-lo imediatamente, nem enviou mensageiros para sustentá-lo em meio à sua irresponsabilidade. Ele permitiu que as consequências de suas escolhas fizessem o trabalho que suas palavras na época não puderam realizar. Porque às vezes, a única forma de um preguiçoso aprender e despertar para a realidade é tocando o fundo do poço. Então, como sabemos quando devemos ajudar e quando é prudente deixar alguém enfrentar as consequências de sua própria preguiça? O discernimento é a chave mestra aqui. Se a pessoa demonstrou uma disposição clara e visível para mudar, para trabalhar, para se esforçar, então sim, é válido estender a mão e oferecer um impulso, uma oportunidade. Mas se suas palavras são apenas um ciclo interminável de desculpas e suas ações não demonstram nenhuma intenção real de sair da inércia, talvez a maior e mais eficaz ajuda que possamos dar a ela seja permitir que sinta o peso de suas próprias decisões. Porque, no final das contas, a verdadeira compaixão não é manter alguém em sua zona de conforto e irresponsabilidade. É ensiná-lo a se levantar, a trabalhar com as próprias mãos, a lutar por sua vida e, acima de tudo, a tomar as rédeas de seu próprio destino, confiando em Deus. Somente assim ele poderá entender que a provisão abundante de Deus não é para aqueles que cruzam os braços e esperam tudo cair do céu, mas sim para aqueles que se levantam com fé, colocam a mão na massa e decidem construir seu futuro com esforço, dedicação e a bênção divina. Seja sábio ao discernir. O sexto tipo de pessoa que a Bíblia nos adverte, sobre a quem devemos pensar duas vezes antes de estender nossa ajuda, é o conflituoso. Em nossa jornada pela vida, é quase inevitável que encontremos indivíduos que parecem possuir um talento especial e quase sobrenatural para criar problemas, mesmo onde não existem. A presença deles é como uma nuvem escura que paira sobre qualquer ambiente pacífico, transformando rapidamente uma situação tranquila em um verdadeiro campo de batalha. Suas palavras são como chamas, prontas para acender a discórdia, a intriga e a divisão. Em vez de buscar a paz, que é um dos frutos do Espírito e um chamado para todo cristão, eles parecem ter como missão semear o caos, a desunião e a desordem. Em Números, capítulo 16, a palavra de Deus nos apresenta um exemplo gritante e doloroso desse comportamento, a história de Coré. Coré era um levita, parte do povo escolhido de Deus, alguém que deveria servir e promover a unidade. No entanto, ele escolheu rebelar-se abertamente contra a autoridade de Moisés e Arão, líderes que haviam sido estabelecidos e ungidos pelo próprio Deus. O objetivo de Coré não era buscar justiça, não era promover o bem-estar do povo ou corrigir alguma injustiça. Sua verdadeira intenção era semear discórdia, questionar a legitimidade da autoridade divina e provocar um levante, uma rebelião aberta contra os líderes que Deus havia colocado. Coré se aproximou de outros líderes e, com sussurros venenosos e palavras carregadas de inveja e orgulho, questionou a legitimidade de Moisés e Arão. Por que eles deveriam ser os únicos a falar em nome de Deus? Perguntava. Acaso não somos todos igualmente santos e escolhidos por Deus? Suas palavras pareciam razoáveis à primeira vista. Suas intenções aparentavam ser nobres, mas, na realidade, estavam envenenadas com orgulho, com uma inveja corrosiva e uma ambição desmedida. Era a semente do mal disfarçada de busca por justiça. Quando Moisés ouviu as acusações, sua reação foi exemplar e cheia de sabedoria divina. Ele não reagiu com ira, com vingança ou com argumentações humanas. Em vez disso, caiu com o rosto em terra e orou, porque sabia que, em vez de enfrentar um homem cujo coração estava completamente endurecido pela rebeldia, ele deveria deixar que o próprio Deus se encarregasse de julgar a situação.
E Deus, de fato, o fez. A terra se abriu e tragou Coré e todos aqueles que o seguiram em sua insensata e trágica rebelião. A lição aqui é clara e poderosa. Aqueles que buscam dividir, que semeiam discórdia e que provocam conflitos constantes, não buscam a paz genuína, buscam o controle, o poder, não buscam a restauração de relacionamentos. Buscam, na verdade, a destruição e a separação. Ajudar uma pessoa conflituosa, sem discernimento e limites claros, não é apenas um esforço inútil para sua paz, mas um risco espiritual sério. Porque quem se aproxima demais de quem vive, semeando discórdia e brigas, pode acabar preso em suas intrigas, arrastado para suas lutas e envolvido em guerras que não lhe pertencem. Isso drena sua energia, rouba sua alegria e desvia seu foco do propósito de Deus. Jesus disse em Mateus 5,9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas ser pacificador não significa ceder aos conflituosos. Não significa dar-lhes razão em suas loucuras, nem permitir que continuem semeando o caos em sua vida e no seu ambiente. Ser pacificador, no sentido bíblico, é aprender a impor limites claros, a guardar silêncio quando é necessário e a se afastar quando as palavras, por mais sábias que sejam, não servem para nada diante de um coração endurecido. Se alguém insiste em criar divisão, em semear contenda, em provocar enfrentamentos constantes, a melhor ajuda que podemos oferecer a essa pessoa é deixá-la enfrentar as consequências naturais de suas ações. Porque, em muitas ocasiões, apenas o eco vazio que seus próprios conflitos deixam pode ensiná-los o que todas as nossas palavras e tentativas de mediação não conseguiram transmitir. E se alguma vez você sentir a tentação irresistível de se envolver em uma discussão, em um conflito que não é seu, ou de tentar resolver uma briga que não lhe diz respeito diretamente, lembre-se do que Moisés fez diante de Coré. Ele caiu com o rosto em terra e orou. Porque às vezes a melhor batalha que podemos travar não é com nossas mãos, com nossas palavras ou com nossos argumentos, mas com nossos joelhos no chão, em oração fervorosa, deixando que Deus, o justo juiz, assuma o controle da situação. Permita que Deus faça o que só Ele pode fazer. O sétimo tipo de pessoa que a Bíblia nos instrui a discernir com sabedoria antes de oferecermos nossa ajuda irrestrita é o idólatra. Muitas vezes encontramos pessoas que, à primeira vista, parecem profundamente espirituais. Elas podem falar de Deus com fervor, mencionar suas bênçãos em suas vidas e até mesmo participar ativamente de comunidades de fé. No entanto, em um exame mais atento, percebemos que, na realidade, seus corações estão distantes do verdadeiro propósito divino. Elas, de forma sutil ou explícita, fizeram do material, do status, do poder ou até mesmo de relacionamentos tóxicos sua prioridade máxima e, infelizmente, deslocaram Deus de seu lugar de direito, colocando em seu trono ídolos disfarçados. Em Êxodo capítulo 32, a Bíblia nos mostra um episódio chocante e revelador de como o povo de Israel, recém-liberto da escravidão, caiu na terrível armadilha da idolatria. Moisés estava no Monte Sinai, recebendo diretamente de Deus as tábuas da lei, um momento de profunda comunhão. Mas o povo, impaciente e ansioso pela ausência de seu líder, convenceu Arão a lhes fazer um Deus visível, algo que pudessem tocar, algo que lhes desse uma falsa sensação de segurança e controle. Arão, então, recolheu as joias de ouro do povo, fundiu um bezerro e, em um ato de profunda desobediência, declarou: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra e do Egito. Êxodo 32:4. A cena é mais do que impactante, é de partir o coração.
Um povo que havia sido testemunha ocular da libertação milagrosa da escravidão pelas mãos poderosas de Deus, que havia visto o Mar Vermelho se abrir para que pudessem passar em terra seca, que havia comido o maná que caía do céu para saciar sua fome no deserto, agora se prostrava diante de um ídolo sem vida, feito por suas próprias mãos. Um ídolo que não podia ouvir suas súplicas, não podia ver suas necessidades, e muito menos salvá-los de qualquer perigo. É assim que os idólatras agem, mesmo nos dias de hoje, de maneiras que nem sempre são tão óbvias quanto um bezerro de ouro. Eles trocam o Deus vivo, o Criador de tudo, por objetos sem valor eterno, por relacionamentos que os consomem, por prazeres efêmeros que não preenchem o vazio da alma. E o mais perigoso de tudo é que eles tentam, de forma ativa ou passiva, arrastar outros para sua mesma cegueira espiritual. Clamam que seus ídolos, seja o dinheiro, o sucesso profissional, a beleza, a fama ou um relacionamento abusivo, lhes deram tudo o que têm, que suas posses e conquistas são fruto apenas de seu próprio esforço, ignorando completamente que cada bênção, cada talento, cada fôlego de vida provém única e exclusivamente de Deus. Ajudar alguém que fez do material ou de qualquer outra coisa seu Deus é uma tarefa delicada e exige extrema sabedoria. Porque quem vive para seus ídolos não valoriza o espiritual, não tem apreço pelas coisas de Deus. Se você decidir ajudá-lo, tome muito cuidado, pois é muito provável que essa pessoa tente usar sua compaixão, sua bondade e sua fé para obter mais daquilo que alimenta seus ídolos, não para se libertar deles. Ela pode pedir dinheiro para algo que irá fortalecer seu apego material, ou buscar sua atenção para validar um relacionamento tóxico. Moisés, ao descer do monte e se deparar com o povo prostrado diante do bezerro de ouro, tomou uma decisão radical, impulsionada pela justiça divina. Ele destruiu o ídolo, reduziu-o a pó e o fez beber aos israelitas como um ato de confronto direto e humilhação, uma mensagem clara de que aquele Deus não tinha poder algum. Porque às vezes a única forma de ajudar alguém que caiu na idolatria é mostrar-lhe, de maneira inquestionável, que seus ídolos não têm poder, que sua confiança está mal colocada e que a única fonte verdadeira de provisão, paz, alegria e salvação é o Deus Altíssimo. A idolatria, meus irmãos e irmãs, não se apresenta sempre em forma de estátuas ou amuletos físicos. Ela pode estar oculta em um trabalho que consome toda a sua vida, em uma conta bancária que se tornou sua única segurança, em um relacionamento que você não consegue abandonar, mesmo sabendo que te afasta de Deus, ou em um status social que você busca acima de todas as coisas. E quem caiu nesse engano pode chegar a exigir sua ajuda, mas não para sair da armadilha que o prende, e sim para continuar alimentando-a, para fortalecer o seu próprio ídolo. E se você decidir estender a mão, faça-o com sabedoria e discernimento espiritual. Não ofereça mais ouro para seu bezerro, não alimente mais seus ídolos. Em vez disso, ofereça a verdade de Deus, mesmo que isso signifique incomodar, confrontar ou ser mal compreendido. Porque às vezes a melhor ajuda que podemos dar é desmantelar o que roubou o lugar de Deus no coração de alguém, para que a verdadeira luz possa finalmente brilhar. Agora, vamos a um tipo adicional de pessoa. Um oitavo tipo que, embora não estivesse na lista inicial de 7, se faz necessário revelar por sua gravidade e impacto espiritual. Trata-se daqueles que, repetidamente, rejeitam a correção divina, endurecem seu coração de forma obstinada e persistem em seus próprios caminhos, mesmo quando Deus, em sua infinita misericórdia, lhes deu múltiplas oportunidades para mudar, para se arrepender e para se alinhar com a sua vontade. Em Êxodo 9:12,
encontramos um dos exemplos mais contundentes e emblemáticos desse tipo de pessoa nas Escrituras: o faraó do Egito. Ao longo das 10 pragas que assolaram o Egito, Deus não parou de enviar advertências claras e poderosas, sinais inquestionáveis, que demonstravam sua autoridade suprema e seu desejo inabalável de libertar seu povo da escravidão. Cada praga era uma oportunidade, uma nova chance para o faraó se humilhar, reconhecer o poder de Deus e libertar os israelitas. No entanto, cada vez que Moisés e Arão se apresentavam diante dele com uma mensagem direta do Senhor, o coração do faraó se endurecia ainda mais. Ele não apenas desobedecia aos mandamentos divinos, ele resistia ativamente à voz de Deus, a cada sinal, a cada oportunidade de arrependimento. Sua teimosia e arrogância levaram toda a sua nação ao desastre completo. Pense bem. O faraó não apenas ignorava o conselho, ele se opunha a ele com todas as suas forças, mesmo vendo a destruição se abater sobre sua terra. É assim que agem aqueles que rejeitam repetidamente a correção divina. Cada vez que alguém, movido pelo amor e pela sabedoria de Deus, tenta ajudá-los, seja oferecendo um conselho, uma advertência ou um chamado amoroso ao arrependimento, eles endurecem ainda mais seu coração. Eles insistem em seguir seus próprios caminhos, apegando-se com todas as forças às suas decisões equivocadas, culpando os outros por seus problemas e fechando completamente a porta a qualquer possibilidade de mudança verdadeira. O perigo de tentar ajudar essas pessoas reside em que não apenas ignoram o conselho, mas também podem se voltar agressivamente contra quem tenta resgatá-las. Assim como o faraó perseguiu o povo de Israel, mesmo depois de perder tudo o que tinha, aqueles que endureceram seu coração contra a voz de Deus podem, com o tempo, se tornar inimigos declarados de quem tenta guiá-los à verdade e à luz. Isso pode gerar conflitos, perseguições e um desgaste emocional e espiritual imenso para você. Mas a lição mais impactante, e talvez a mais difícil de aceitar nessa história, é que, chegado a um certo ponto, o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Isso não ocorreu porque Deus desejasse sua destruição, mas porque o faraó já havia escolhido rejeitá-lo repetidamente, de forma consciente e deliberada. O Senhor, em sua soberania, permitiu que o coração do faraó se tornasse tão duro quanto ele mesmo havia decidido. E é exatamente isso que devemos aprender. Chega um momento em que a sua ajuda, por mais sincera e bem-intencionada que seja, deixa de ser eficaz, porque o coração do incrédulo ou do rebelde se fechou completamente para a verdade e para a voz de Deus. Nesses casos extremos, a única opção que nos resta é recuar, orar e permitir que Deus lide diretamente com eles. Insistir em ajudar alguém que decidiu ignorar a voz de Deus é um ato que pode desgastar profundamente o nosso espírito, drenar a nossa energia vital e nos desviar do nosso próprio propósito divino. Porque há corações que se tornaram tão endurecidos que apenas o juízo divino ou uma intervenção sobrenatural de Deus poderá quebrantá-los. E o nosso papel nesse momento não é insistir em uma batalha perdida, mas sim nos mantermos firmes na fé, discernir os tempos e confiar que mais cedo ou mais tarde Deus fará o que só Ele pode fazer. Sua parte foi cumprida ao advertir e tentar ajudar. Ao longo deste estudo, falamos sobre pessoas que podem tentar se aproveitar de nossa compaixão. Mas o que acontece quando essas mesmas pessoas, de forma astuta, utilizam nossas emoções para nos manipular? Jesus, em sua infinita sabedoria, nos advertiu claramente em Mateus 10:16. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa frase, à primeira vista, pode parecer uma contradição.
Como podemos ser astutos e ao mesmo tempo simples? Mas, na verdade, é uma instrução poderosa sobre como devemos nos mover em um mundo onde a manipulação pode, e muitas vezes se disfarça, de necessidade e urgência. Quando alguém pede ajuda, a primeira e mais natural reação de um coração compassivo, de um espírito moldado pelo amor de Cristo, é dizer sim. É o impulso de estender a mão, de aliviar o fardo do próximo. No entanto, nem todo sim que pronunciamos é de fato um ato de bondade genuína. Há pessoas que conhecem nossas fraquezas, que sabem exatamente como apelar às nossas emoções, mas nobres. Elas usam a dor, as lágrimas, as palavras comoventes e as narrativas de sofrimento para nos arrastar para seus próprios planos, que muitas vezes não se alinham com a vontade de Deus para a nossa vida. E se não estivermos atentos, se não exercitarmos o discernimento, acabamos sendo controlados pelos desejos delas, em vez de seguir a vontade e a direção de Deus. Jesus sabia que seus discípulos seriam enviados como ovelhas em meio a lobos. Ele não lhes disse para serem ingênuos, para dizer sim a todos os pedidos ou para ceder a cada petição. Pelo contrário, ele os instruiu a serem prudentes como as serpentes. A prudência, quando bem utilizada no contexto espiritual, não é malícia ou falsidade. É discernimento. É a capacidade de ver além das palavras superficiais e das aparências, de identificar quando alguém realmente precisa de ajuda sincera e quando está, na verdade, utilizando a necessidade como uma arma para nos manipular, para obter algo de nós sem um propósito genuíno. Pense em como uma serpente age. Ela não se lança a cada oportunidade que aparece. Ela observa com atenção, analisa a situação cuidadosamente e espera o momento adequado para agir. Assim deve ser o nosso discernimento. Antes de estender a mão, antes de nos comprometermos, devemos observar os padrões de comportamento da pessoa. Essa pessoa realmente busca uma mudança em sua vida, um crescimento genuíno ou apenas uma solução temporária para um problema que se repetirá? É alguém que já recebeu ajuda antes e nunca demonstrou sinais de gratidão, de esforço ou de transformação em sua conduta? Essas perguntas são cruciais para a nossa proteção. Mas Jesus não apenas nos mandou ser prudentes, ele também nos pediu para sermos simples como as pombas. A simplicidade nos protege da amargura, do rancor, da desconfiança permanente que pode surgir quando somos manipulados. Porque quando alguém nos usa, é fácil cair na tentação de fechar nosso coração para todos, até mesmo para aqueles que realmente precisam de nossa ajuda sincera e que a valorizam. A simplicidade nos lembra que, apesar das decepções e das dores que enfrentamos, nossa essência como cristãos deve continuar sendo compassiva, mas com um discernimento extremamente afiado. Imagine a seguinte situação. Alguém se aproxima de você dizendo que está em uma condição desesperadora. Chora, lamenta, diz que você é a única pessoa no mundo que pode ajudá-lo. Mas quando você, com sabedoria, oferece um conselho, uma orientação ou uma solução que não envolve dinheiro ou um benefício imediato para ela, essa pessoa se mostra indiferente ou pior, irritada e até mesmo ofendida. Essa é uma clara indicação de manipulação, porque quem realmente busca ajuda genuína aceita a correção, o conselho, o chamado a uma mudança de atitude, mesmo que seja difícil. Jesus não se deixou manipular pelas multidões. Em João 6, após alimentar milhares, muitos voltaram a procurá-lo não por suas palavras de vida eterna, mas pelo pão físico. Mas Jesus não lhes deu mais pão. Ele lhes ofereceu o que realmente precisavam, a verdade que liberta, e muitos o abandonaram por causa disso. Nós devemos fazer o mesmo. Ajudar nem sempre é ceder às demandas emocionais de alguém. Ajudar às vezes é dizer não.
É mostrar o caminho certo, a verdade, mesmo que isso implique ser rejeitado ou mal interpretado. Porque quem realmente deseja ser ajudado, quem tem um coração aberto, aceitará a verdade e a correção, não apenas o benefício momentâneo que você possa oferecer. Ser prudente como serpentes e simples como pombas é um equilíbrio difícil de manter, eu sei. É um constante exercício de fé e discernimento. Mas é o único caminho seguro para proteger nosso coração do abuso, da manipulação e da culpa desnecessária que o inimigo tenta nos impor. Porque o amor verdadeiro não é cego. O amor verdadeiro é sábio. E a verdadeira ajuda não consiste em dar o que os outros pedem cegamente, mas em oferecer o que eles realmente precisam para a sua alma, mesmo que isso signifique confrontá-los com a verdade. Seja sábio, meu irmão e minha irmã. Em nosso caminhar de fé, é uma realidade inegável que nos encontraremos com pessoas que, ao perceberem nossa disposição em ajudar, tentarão se aproveitar dela. Jesus, em sua onisciência e sabedoria, conhecia profundamente o coração humano e, sabendo disso, nos deixou uma advertência contundente em Mateus 7,6. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Essas palavras, à primeira vista, podem soar duras, talvez até chocantes para ouvidos sensíveis, mas elas escondem uma lição profunda e vital sobre como proteger nosso coração e nossos recursos espirituais, sem, contudo, perder a essência da compaixão. Quando Jesus falou do que é santo e das pérolas, ele não estava se referindo apenas a objetos materiais. Ele estava se referindo ao que temos de mais valioso, ao que é mais precioso em nosso ser e em nossa caminhada. Nossa fé genuína, a paz interior que excede todo entendimento, a unção que Deus nos deu, nosso tempo, nossa energia e, acima de tudo, nossa conexão íntima e sagrada com Deus. E quando ele mencionou os cães e os porcos, não o fez para desprezar pessoas, mas para descrever comportamentos. Um cão de rua, por mais faminto que esteja, não tem apreço pelo sagrado. Ele não entenderá o valor de um item de adoração. Um porco, em sua natureza, não sabe valorizar uma pérola preciosa. Ele a pisoteará e a ignorará em busca de alimento. Da mesma forma, existem pessoas em nosso convívio que, infelizmente, não valorizam o espiritual, não buscam a verdade divina, mas que usam nossa fé, nossa boa vontade e nossa dedicação para obter o que desejam sem qualquer respeito pelo que é sagrado para nós. Mas como podemos identificar essas pessoas? Como discernir quem são esses cães e porcos espirituais que não merecem que lancemos nossas pérolas a eles? Geralmente, essas pessoas se apresentam com palavras piedosas, aparentam grande devoção, mostram-se necessitadas de conselho ou de apoio espiritual. Elas podem falar de oração, de milagres, de bênçãos, com uma retórica convincente. No entanto, em vez de buscar realmente a Deus, de se arrepender e de buscar uma transformação genuína, elas buscam satisfazer seus próprios interesses egoístas. Seus corações estão longe da sinceridade que agrada a Deus. Pensemos naqueles que, ao perceberem que somos crentes, que temos uma fé ativa e que somos dispostos a ajudar, nos pedem para orar por eles incessantemente, para apoiá-los financeiramente em situações duvidosas, ou para lhes brindar nossa ajuda incondicional, sem jamais mostrarem qualquer esforço próprio para mudar. Mas quando não cedemos às suas demandas, quando estabelecemos um limite saudável, suas palavras doces se transformam rapidamente em reproches amargos, críticas injustas ou, pior, em manipulação emocional. Onde foi parar o amor que proclamavam? Onde ficou a fé que diziam ter? Isso, de forma alguma, significa que devemos fechar nosso coração para sempre.
Jesus não nos ensinou a ser frios, insensíveis ou desconfiados de todos. Pelo contrário, ele nos ensinou a ser sábios e prudentes, a discernir com clareza quando nossa ajuda está sendo utilizada como uma ferramenta para o benefício próprio de outros e quando realmente estamos sendo instrumentos de Deus para restaurar uma vida, para trazer cura, libertação e transformação. Como podemos nos proteger sem endurecer o coração e sem perder a compaixão que o Espírito Santo nos dá? Primeiro, devemos aprender a dizer não sem sentir culpa. Um não dito no momento certo e com sabedoria pode ser o limite saudável que evita um abuso futuro de sua bondade e de seus recursos. Se alguém realmente busca a Deus e a mudança, aceitará a correção, o conselho e até mesmo uma negativa, se for para o seu bem maior. Mas quem só busca proveito próprio reagirá com ira, ressentimento ou desprezo, revelando suas verdadeiras intenções. Segundo, devemos recordar que nossa paz interior é um tesouro sagrado, um dom de Deus. Não podemos permitir que ninguém roube nossa tranquilidade e nossa paz usando a fé como desculpa para suas manipulações. Quando alguém nos faz sentir culpados por não ceder às suas demandas egoístas, está manipulando o que é sagrado em nós, está usando nossa compaixão contra nós mesmos. E terceiro, precisamos aprender a confiar muito mais no discernimento do Espírito Santo do que nas palavras ou aparências daqueles que se aproximam de nós. Porque a Bíblia nos alerta que alguns vêm vestidos de ovelhas, parecendo inofensivos e mansos, mas por dentro são lobos vorazes, prontos para devorar sua paz, sua fé e seus recursos. Mateus 7,15. Quem realmente busca a Deus não precisará se disfarçar, mentir ou manipular. Jesus nunca deixou de amar, mas também nunca deixou de discernir. Ele não entregou o que é santo a quem não o valorizava. Ele não permitiu que suas pérolas fossem pisoteadas por aqueles que não estavam dispostos a recebê-las com gratidão, respeito e um coração transformado. E nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo, porque a compaixão sem discernimento pode se tornar, infelizmente, uma ponte perigosa para o abuso espiritual e emocional. E quem realmente valoriza o que é sagrado, o que é de Deus, nunca o tomará à força, nem o exigirá, nem o manipulará para seu próprio benefício egoísta. Seja vigilante. Há momentos em que nosso desejo sincero de ajudar, essa virtude cristã tão louvável, pode se transformar em uma armadilha perigosa para nossa própria alma. Nós insistimos, aconselhamos, advertimos, mas a pessoa continua aferrada aos seus próprios caminhos, endurecendo seu coração e rejeitando toda e qualquer correção. Provérbios 29:1 nos adverte claramente sobre essa situação. O homem que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído, e não haverá para ele cura. Essa advertência não é apenas para quem endurece o coração, mas também para nós, que insistimos em tentar corrigi-los. Quando alguém decide não ouvir, quando escolhe rejeitar a voz de Deus e se fecha para todo conselho, nossa ajuda deixa de ser eficaz. Ela não é apenas ignorada, ela pode se voltar contra nós, causando frustração e esgotamento. Pensemos em alguém que recebeu advertências uma e outra vez. Amigos o aconselham, a família o adverte, líderes espirituais o chamam ao arrependimento, mas ele simplesmente não quer ouvir. Pelo contrário, ele se irrita, se enfurece, se sente atacado. Cada palavra de amor e sabedoria que ele recebe se transforma em uma pedra a mais que endurece seu coração. Assim age quem decidiu não ser corrigido. Em vez de refletir sobre seus erros, ele se justifica. Em vez de se arrepender, ele se enfurece.
Em vez de se abrir para a verdade, ele se apega com mais força aos seus próprios argumentos, construindo um muro invisível ao redor de si. Mas o que acontece quando continuamos insistindo em ajudar alguém que endureceu sua cerviz, sua teimosia? Nós nos desgastamos, perdemos tempo precioso, nossa energia vital é drenada, nossa paz interior é roubada. Começamos a questionar nossas próprias palavras, a sentir-nos culpados por não conseguir mudar a pessoa, a duvidar até mesmo de nosso chamado para fazer o bem. E o que começou como um ato puro de compaixão e amor acaba se transformando em uma fonte de frustração profunda e de esgotamento espiritual. As Escrituras nos ensinam que, chegado a um certo ponto, a melhor ajuda que podemos oferecer é dar um passo para trás. Não por falta de amor, mas por sabedoria e obediência à palavra de Deus. Porque insistir em corrigir quem decidiu não ouvir é como falar ao vento. Não importa quão claras e verdadeiras sejam nossas palavras, o vento as dispersa, as desintegra, as transforma em um eco vazio. Jesus mesmo nos deu um exemplo disso. Quando enviou seus discípulos para pregar, disse-lhes: se alguém não os receber, nem escutar as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam o pó dos seus pés. Mateus 10:14. Por quê? Porque há quem não quer ser corrigido, há quem decidiu endurecer-se. E quando alguém escolheu fechar-se para a voz de Deus, nossa insistência não é apenas inútil, mas pode ser contraproducente. Quem não quer ser corrigido não ouvirá palavras de vida. Verá apenas acusações, críticas, ataques e pode se voltar contra nós, nos atacando em vez de refletir sobre seus próprios erros. Então, o que devemos fazer nessa situação? A resposta está na oração. Quando as palavras já não fazem efeito, é o momento de interceder, de clamar a Deus em favor daquela pessoa. Porque o que nossas palavras não podem fazer, o Espírito Santo, com seu poder, pode e fará. E onde nossa voz não pode penetrar, a voz de Deus pode quebrantar até o coração mais endurecido. Mas, enquanto isso acontece, devemos nos proteger, não nos envolver mais do que o necessário, não permitir que nossa paz seja consumida na obstinação de quem decidiu seguir um caminho destrutivo. Porque no final, a verdadeira correção vem de Deus, e há quem só despertará quando o muro que levantou desmoronar sobre ele e ele se encontrar face a face com as consequências de suas decisões. Chegamos ao final deste estudo e você chegou até aqui. E isso, meu amigo e minha irmã, diz muito sobre você. Sabe por quê? Porque muito poucos conseguem percorrer todo o caminho. Muito poucos têm a paciência, a humildade e o desejo sincero de aprender o que Deus realmente quer ensinar. Você não é como aqueles que só buscam o pão sem se importar com a mensagem, que só buscam o benefício imediato. Não é como os que ficam na metade do caminho, entretidos pelos espelhos e ilusões deste mundo. Você chegou até o final. Isso te torna especial. Isso te transforma em uma dos escolhidos que buscam a verdade em sua totalidade. Hoje, exploramos 8 tipos de pessoas que não merecem sua ajuda. Aprendemos a identificar os nécios, que rejeitam a sabedoria, os manipuladores que usam o amor como arma, os enganadores que ocultam suas verdadeiras intenções, os interesseiros que só buscam benefícios, os preguiçosos que se recusam a trabalhar, os conflituosos que semeiam discórdia, os idólatras que substituíram Deus por coisas materiais, e o 8º tipo, aquele que rejeita repetidamente a correção divina, endurecendo seu coração ao ponto de Deus, em certo momento, não mais ouvi-los em suas intercessões. E ao longo de cada ensinamento, vimos como Jesus nos ensinou a discernir, a ser prudentes como serpentes e simples como pombas, a não dar nossas pérolas a quem as pisoteará, a proteger nosso coração do cansaço, do abuso e do engano. Mas, agora,
quero que você pense nisto com toda a seriedade. O que você fará com tudo o que aprendeu hoje? Porque o conhecimento sem ação é como uma árvore sem fruto, uma semente que nunca foi plantada. Não basta saber a quem não ajudar. É vital decidir a quem, de fato, estender a mão, a quem sim dar nossas pérolas e nosso tempo, de forma sábia e direcionada por Deus. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas em sua vida mostraram seu verdadeiro rosto após a aplicação desses princípios? Quantas vezes você sentiu que sua ajuda foi desprezada, que sua compaixão foi usada, que suas palavras caíram em ouvidos surdos? Talvez hoje Deus esteja abrindo seus olhos de uma forma que nunca antes. Talvez hoje Ele esteja permitindo que você veja com clareza quem realmente merece sua ajuda e quem está apenas usando sua bondade para continuar no mesmo lugar, sem nenhuma intenção de mudar. Comente agora a frase: minha ajuda tem um propósito. Escreva-a se você realmente chegou até aqui, se realmente está disposto a colocar em prática tudo o que aprendeu hoje. Essa frase será nosso sinal, nosso código no diário abençoado. Ela nos fará saber quem são os verdadeiros escolhidos, aqueles que não apenas ouvem a palavra, mas também a colocam em prática, transformando a teoria em ação. E agora, uma pergunta importante. Você já é inscrito neste canal, o Diário Abençoado? Porque se não for, deixe-me dizer algo. Você acabou de receber uma revelação poderosa e um discernimento valioso. Deus te falou através desses ensinamentos, te mostrou verdades que muitos nunca chegarão a ouvir ou entender. O que te faz pensar que encontrará esse tipo de mensagem, essa profundidade, em qualquer outro lugar? Inscrever-se em um canal como este não é um ato trivial. É um compromisso com sua própria alma. É como acender uma lâmpada em meio a uma noite escura de enganos. Cada vez que você ativa as notificações, está dizendo: não quero andar em trevas, não quero perder o que Deus quer me dizer para a minha proteção e crescimento. Se você já é inscrito, parabéns! Você faz parte de um pequeno grupo de vigilantes que decidiu se manter firme, vigilante, atento a cada ensinamento que Deus nos dá. Mas se ainda não é, hoje é o dia, hoje é o momento. Não permita que essa oportunidade passe despercebida. Não seja como aqueles que ouvem a verdade e depois continuam andando, como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma transformação. E antes de ir, quero deixar você com uma última e crucial reflexão. Hoje, falamos de pessoas que não merecem nossa ajuda, mas e nós? Estamos realmente valorizando a ajuda que Deus nos dá em sua palavra, em seu espírito, através de seus conselheiros? Ou estamos agindo como os nécios, como os idólatras, como os manipuladores, rejeitando a correção e a sabedoria que Ele nos oferece? Talvez hoje o maior engano do qual devemos nos guardar não esteja fora de nós, mas dentro de nosso próprio coração. Porque o inimigo não só se disfarça de lobo para atacar de fora. Às vezes, ele se disfarça de nossas próprias desculpas, de nossa própria complacência, de nosso próprio orgulho, nos impedindo de crescer. Então, ao fechar este vídeo, pergunte-se honestamente: estou vivendo de acordo com o que aprendi hoje? Estou ajudando quem realmente precisa e valoriza minha ajuda com discernimento? Ou estou desperdiçando minhas pérolas, minha paz e minha energia em quem não as valoriza ou as usa para me manipular? Estou permitindo que o cansaço ou a culpa nublem meu discernimento e me desviem do propósito de Deus? Hoje é o dia para renovar nosso compromisso com a verdade, para restaurar nosso discernimento, para lembrar que nossa ajuda tem um propósito divino e que não podemos continuar permitindo que aqueles que não valorizam a verdade continuem consumindo o que é sagrado em nós,
Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Diário Abençoado. Que Deus te fortaleça, te guie e te dê cada vez mais discernimento em cada passo. Porque este ensinamento não termina aqui. Ele apenas começa em sua vida com a prática da palavra.